Este resultado é justamente a segunda lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: percorrendo-se uma malha num certo sentido, partindo-se e chegando-se ao mesmo ponto, no nosso caso o ponto a soma algébrica das diferenças de potencial é nula. Para aplicar a lei das malhas, você deve observar que num resistor a DDP é do tipo mais ou menos R vezes I, onde R é a resistência e I é a corrente que atravessa o resistor. Então vamos considerar um resistor entre os pontos A e B, um resistor de resistência R, percorrido por uma corrente I. E vamos supor que o percurso adotado para a malha seja este. Se o sentido da corrente e o sentido do percurso for o mesmo, você utiliza o sinal positivo. Acompanha comigo. VA é maior que VB. Então, nós podemos escrever que o AB, que é VA menos VB, é positivo. Portanto, igual a R vezes I. Se, por outro lado, o sentido adotado no percurso da malha for contrário ao sentido da corrente, você tem que o BA é menor do que zero. Então, você usa o sinal negativo e fica o BA igual a menos R vezes I. Para a força eletromotriz e força contra-eletromotriz, vale o sinal de entrada no sentido do percurso adotado. Vamos ver o que isso significa. Entre os terminais A e B, nós temos uma força eletromotriz. Este é o terminal positivo, este é o terminal negativo. Se o sentido do percurso da malha for este, você observa que o sinal da entrada é negativo. Então, a diferença de potencial entre A e B é menos a força eletromotriz. Se o sentido adotado for o contrário, você observa que o sinal de entrada no sentido adotado é o positivo. Então, o AB é igual a mais E. Agora sim, nós podemos determinar as equações das malhas. Então vamos começar pelo ponto A. O sentido adotado para percorrer a malha é o sentido horário. E no resistor R1 você observa que a corrente e o percurso têm o mesmo sentido. Então você usa mais R1 vezes a corrente que passa naquele resistor, que é I1. Agora vamos para o ramo BE. I2 e o percurso têm sentidos contrários. Então, você usa o sinal negativo, fica menos R2 vezes I2. Olhando para a força eletromotriz do gerador, você vê que o sinal de entrada é positivo. Então, fica mais E2. Agora, o trecho é F. No resistor R2, a corrente e o percurso têm o mesmo sentido. Então, o sinal é positivo e fica R2 vezes I1. No trecho FA, nós encontramos o gerador 1. E o sinal de entrada no sentido do percurso é negativo, então fica menos E1. Na resistência interna R1, o percurso e a corrente têm o mesmo sentido, então fica positivo R1 vezes I1, isso igual a zero. Esta seria a segunda equação necessária para resolver este problema, sendo a equação da lei dos nós a primeira. Agora vamos analisar a malha BCDEB, adotando este sentido para o percurso da malha e vamos chamar essa malha de beta. Começando do ponto B, o sentido do percurso e o da corrente são iguais, então fica R3 vezes I3. Em E3, o sinal de entrada é positivo, então fica mais E3. Depois, na resistência interna R3, o percurso adotado e a corrente têm o mesmo sentido. Então, fica mais R3 vezes I3. A diferença de potencial entre D e E é igual a zero. E agora, passando por E2, o sinal de entrada é negativo. Então, fica menos E2. E passando por R2, o percurso e a corrente têm o mesmo sentido. Então, fica mais R2 e 2. Chegando em B, isso é igual a zero. Esta é a terceira equação. Com estas três equações, é possível determinar as correntes em todos os ramos. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente faz um exemplo. Um grande abraço e até logo!